Oi pessoal, aqui é o Juliano, tudo bom? Queria falar hoje sobre revisão de texto, mais especificamente sobre o sentimento que um tradutor deve buscar quando o seu texto é revisado. Porque a questão é que quando você entrega uma tradução, ela será revisada por alguém. E essa pessoa ela vai fazer modificações. Isso é praticamente inevitável, certo? Como eu expliquei no ciclo da tradução, no outro vídeo, esse é um dos passos do controle de qualidade. E essa revisão, ela vai captar erros do tradutor, talvez o tradutor não tenha seguido algumas palavras do glossário. O revisor também pode fazer escolhas pessoais e botar outras palavras, certo? E muitos tradutores, eles às vezes querem ser muito perfeccionistas. Eles querem entregar um texto que não vai sofrer nenhuma alteração. Mas isso, pessoal, é uma utopia. Isso aí não existe. Porque quando você traduz milhares e milhares de palavras, 5.000, 10.000 palavras, por exemplo, ou mais, é inevitável. Você vai cometer erros. Você vai cometer erros de digitação. Você vai escolher palavras que talvez não sejam a mais adequada para aquele contexto. Então isso aí é totalmente comum, pessoal, de acontecer, certo? E quando você recebe uma revisão, um feedback, para você, por exemplo, confirmar as alterações do revisor, o sentimento que você tem que ter, pessoal, é de não se importar muito com aquilo, porque aquilo é totalmente normal. Então eu às vezes traduzo, às vezes reviso, certo? Entrego a revisão para a empresa e ela entrega para o tradutor e o tradutor confirma ou rejeita alguns casos ou comenta. Mas eu quero dizer que isso é totalmente comum, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando, puxa vida, ele encontrou um erro na minha tradução. É claro que ele encontrou um erro na sua tradução, porque olha só, você está traduzindo milhares e milhares de palavras. Não é um sistema perfeito a digitação e muito menos a tradução. Então vai ter erros. Mesmo que você passe o corretor ortográfico, ainda vai ter erros de digitação. Sabe por quê? Porque algumas palavras, se você tirar uma letra delas, ela continua sendo uma palavra que existe. Por exemplo, a palavra muito. Se eu errar a digitação e não digitar a letra U, ou então se o meu teclado não reconhecer quando eu digitei a letra U, vai digitar a palavra mito. A palavra mito existe também. Então o corretor ortográfico ele não vai perceber que o correto seria muito em vez de mito. Então esse tipo de coisa acontece, certo? Acentos, C cedilha, várias coisas, vírgulas. Quer dizer, coisas assim são totalmente normais. Então esse vídeo aqui é para deixar vocês despreocupados em relação a essa questão da correção. Quando vocês receberem uma correção, vocês fiquem até gratos, né? Porque você vai aprender coisas também. Você vai ver talvez algumas palavras que você não estava traduzindo direito, talvez alguns erros ortográficos que você esteja cometendo com mais frequência e nas próximas traduções vai evitar. Então, pessoal, esse vídeo aqui é sobre a paz de espírito que você tem que ter quando você recebe uma revisão e você aceitar aquela revisão e não ficar chateado ou querer talvez até brigar com o revisor, alguma coisa nesse sentido, né? Eu me lembro que tem um amigo meu que é tradutor também, juramentado, aqui de Fortaleza, que eu vi o perfil dele num site há alguns anos e eu nunca me esqueci uma frase que tinha lá. Ele colocou tipo um lema, que era mais ou menos assim: Fire and forget. Em português seria atire e esqueça. Esse termo militar, fire and forget, atire e esqueça, ele é usado nos mísseis teleguiados. São aqueles tipos de mísseis que eles são lançados e você pode se esquecer que ele vai atrás do alvo e ele vai atingir o alvo. Então, pessoal, quando você entregar a sua tradução, esqueça aquele assunto.
Agora é problema do revisor. Agora é outra pessoa que vai lidar. Você não tem que querer ser o dono daquele texto. O texto não é seu. Eu, por exemplo, tenho uma mentalidade muito prática. Quando eu traduzo alguma coisa e eu entrego para o meu cliente, eu não estou nada interessado com o que vai ser feito daquele texto depois. Se o cliente vai divulgar, se o cliente vai alterar tudo, se o cliente não vai mandar aquilo para impressão, se vai deletar o arquivo. Eu não me interesso o mínimo em relação a isso. Eu entrego a tradução e esqueço que ela existe, certo? Então é isso que eu sugiro que vocês façam também. Vocês vão ter uma vida de tradutor muito mais tranquila, sem preocupações, vão ter mais paz de espírito e vocês vão fazer outras coisas. A vida continua, você pega outro projeto, continua traduzindo outra coisa, entendeu? Esquece a tradução que você enviou. Você não tem que entregar uma tradução e ficar pensando, vixe, será que eu tinha que ter feito de outro jeito, blá blá blá. Não, você entrega e esquece. Essa é a dica que eu dou para vocês. Inclusive eu poderia ter chamado esse vídeo de o tradutor vaidoso, que é aquele tradutor que talvez queira que o seu trabalho seja perfeito, né? Eu já ouvi algumas pessoas comentando até isso, quando eu entregar uma tradução eu quero que ela seja perfeita. Mas isso não vai acontecer, certo? Isso não vai acontecer. Vai ter erro de digitação, vai ter erro de vírgula, vai ter erro de acento. Claro que com o tempo você vai melhorando e você tem que ir cada vez causando menos esses erros, certo? Mas mesmo depois de anos e anos traduzindo, é inevitável que você cometa erros. É inevitável, porque errar é humano. E essa questão da vaidade, né, o tradutor vaidoso, eu me lembro daquele filme Advogado do Diabo, com Al Pacino, Keanu Reeves e Charlize Theron, que é a história de um advogado muito bom, que ele é contratado por uma grande firma de advocacia lá nos Estados Unidos para trabalhar nos casos mais difíceis. E o único problema dele é que ele é um advogado muito vaidoso. Ele quer ser o perfeito, ele quer ganhar todas as causas. Ele não quer admitir nenhum único erro dele. E no final, né, o personagem do Al Pacino, que é o diabo, ele fala, vaidade, definitivamente, o meu pecado favorito. Então, pessoal, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Não seja um tradutor vaidoso. Não queira ser perfeccionista. E também não se importe com as correções, porque elas vão acontecer. E se você não quiser ser corrigido, então é melhor você procurar outra profissão. Porque um tradutor, ele vai ser corrigido todos os dias, em todos os seus trabalhos. Alguém vai ler, alguém vai dar pitaco, alguém vai modificar, por um motivo ou por outro. Então, pessoal, entregue e esqueça. Bola pra frente e vamos traduzir mais palavras. É isso aí, um abraço.